Enquanto isso, eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. O quarto dos evangelhos, aquele que foi escrito por último pelo apóstolo João, discípulo amado, capítulo 14. João 14. O Lúcio, o pastor fez uma pegadinha com você aqui. Eu trouxe o pendrive, mas como eu estou voltando de tempo de descanso, a cabeça ainda está começando a funcionar. Então, eu gostaria que o Robson, por gentileza, pegasse o pendrive. Só tem o arquivo aqui no PowerPoint. Então, eu vou fazer uma pegadinha com você aí. Obrigado. Esse pastor, né, Robson? Não se fazem pastores como antigamente, né? Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os versos de número 15, 21, 23 e 24. João 14, os versos 15, 21, 23 e 24. Caso você observe alguém ao seu lado sem a Bíblia, por gentileza, compartilhe a palavra de Deus para que todos tenhamos acesso à leitura da palavra do Senhor. Vamos ler então. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso de número 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Por gentileza, feche mais uma vez os seus olhos para que possamos orar pela palavra lida. Senhor, diante da tua palavra lida, diante da tua palavra revelada a nós queremos primeiramente agradecer pelos teus cuidados em nos trazer a tua revelação. Revelação essa de amor, revelação essa de instrução, revelação essa de reconciliação com o Senhor. Obrigado por tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha nos instruir mediante a tua palavra. Ilumine as nossas mentes, os nossos corações, a fim de que nós venhamos compreender a tua palavra corretamente e não só compreender, mas aplicá-la às nossas vidas. Precisamos do teu Espírito Santo e contamos com a ação do teu Espírito mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Irmãos, este é um ano em que nós temos como tema, já lembrado no início deste culto, uma igreja que adora. Amamos a Deus, obedecendo a sua revelação de amor. Queremos ser uma igreja que de fato adora a Deus. E só seremos uma igreja que adora a Deus à medida que nós amamos a Deus, obedecendo, observando a sua revelação de amor. Eu não sei se você pode pegar primeiro a parte inicial, a abertura, isto. Eu não sei se você observou aqui, nós já estamos providenciando o Data Show para estar aqui, para melhorar a visualização, tá? Então, a equipe da comunicação já está providenciando isso, já conseguimos instalar aqui o suporte e muito em breve teremos uma projeção com a qualidade melhor, né? Louvamos a Deus pelo empenho da equipe que está trabalhando para isso. Quando nós percebemos esta imagem aqui projetada de um rebanho de ovelhas,
Nesta imagem, apesar de estar desfigurada, na parte aqui do canto, tem um pastor de ovelhas. E este pastor quer conduzir estas ovelhas para a confiança no seu cuidado, para a dependência do seu cuidado. E nós queremos ser essa igreja dependente de Deus. E nós demonstramos essa dependência do Senhor à medida que nós recorremos à sua palavra, à sua revelação, para que nós possamos conhecer de fato qual é a orientação dele, a vontade dele, qual o caráter que ele quer desenvolver em nossas vidas. Por isso que nós queremos, neste ano de 2017, reforçar este acróstico. Eu não sei se você observou, mas o adora tem como letras iniciais o amamos a Deus, obedecendo sua revelação de amor. Uma igreja que adora, então, ama a Deus, observando, obedecendo a sua revelação de amor, a palavra do Senhor. É interessante que o evangelicalismo em nossos dias já não tem feito grande diferença para aquelas pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. As pessoas tendem a confundir amor com sentimentos apenas. As pessoas tendem a confundir amor a Cristo por simplesmente sentimentos especiais, afins, por aquilo que Cristo já fez pela humanidade. Mas nós sabemos que o mundo já está farto de pessoas que falam que amam a Cristo, mas vivem uma vida muito distante e incoerente deste amor. O mundo carece de ver na vida da igreja, na vida dos crentes, na vida da comunidade de Cristo, a prática deste verdadeiro amor. O mundo carece de ver na vida da igreja o verdadeiro relacionamento de adoração com esse Deus com o qual nós dizemos que amamos, nos relacionamos, que chamamos de Senhor, chamamos de Salvador. O mundo carece ver, cada vez mais em nossas vidas, evidências mais concretas desta adoração, deste amor. E nós só conseguiremos viver essas evidências concretas, evidenciar cada vez mais para o mundo quem é este Deus a quem de fato adoramos, quem é esse Deus a quem de fato nós amamos, quando de fato observarmos a palavra dele, quando de fato obedecermos a revelação deixada a nós, a sua revelação de amor. E hoje, diante deste desafio que nós temos como igreja, nós chegamos nesses versos que o apóstolo João estava escrevendo, expressando aquilo que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Esses versos que nós lemos, eles estão inseridos dentro de um pano de fundo maior. E o pano de fundo que envolve esses versos de amor, de obediência, de mandamentos, dos quais nós acabamos de ler, dessa instrução de Jesus Cristo, estava justamente o pano de fundo da última semana de Cristo nesta terra, antes de ser crucificado, antes de ser humilhado, antes de ser rejeitado. Esta última semana, nós podemos encontrar no Evangelho de João, especialmente a partir do capítulo de número 12, que Jesus, ele já tinha passado, ele já tinha acabado de ter a entrada triunfal em Jerusalém. Essa última semana começa com a entrada triunfal de Jesus, as pessoas clamando, exaltando, hosana nas alturas. Jesus já tinha entrado em Jerusalém. Jesus também já havia purificado o templo pela segunda vez, demonstrando a sua autoridade sobre os homens.
antes de ter esse momento de instrução com os discípulos, inclusive Jesus já tinha enfrentado grandes oposições dos religiosos daquela época. Se você pegar os capítulos 21 de Mateus, os capítulos 23 e 24 de Mateus, nós vemos Jesus passando por grandes desafios, grandes afrontas, grandes oposições dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos daquela época. E Jesus, diante de toda essa oposição, deixou muito clara e deixou também de forma muito expressa um discurso duro contra a hipocrisia da religiosidade daquela época. Um discurso duro contra uma religiosidade vazia de amor, vazio de temor ao Senhor. Isso tudo aconteceu na última semana, antes de Jesus ter esse tempo com os seus discípulos, antes de Jesus ter esse momento de despedida com os seus discípulos, antes de Jesus ter esse momento de instrução final para os seus discípulos. E depois desse momento de oposição, de toda essa tensão, de todo esse debate, de todos esses momentos difíceis, de discursos duros, de toda essa tentativa de morte, afinal, os religiosos estavam se reunindo para matar o Senhor Jesus Cristo. Provavelmente na quarta-feira, Jesus se retirou com os seus discípulos. Provavelmente para descansar um pouco, ter alguns momentos de instrução. E aí nós voltamos a encontrar Jesus, agora já num momento de instruções diretas e finais para os seus discípulos. E eu não sei se você observou um detalhe impressionante. Essa instrução de Jesus, esta relação entre amor a Deus e obediência aos seus mandamentos, que nós podemos encontrar no capítulo 14, os versos 15, 21, 23 e 24, que acabamos de ler, essa relação que Jesus fez entre amor a Deus e obediência aos seus mandamentos, se encontra justamente nesse ambiente de tensão, nesse ambiente de ameaças. Não poderia existir um momento mais oportuno para que a palavra de Cristo ganhasse autoridade, se não fosse num momento de tensão. Falar de obediência e falar de amor em momentos em que tudo vai bem é muito fácil, não é verdade? Quando tudo está tranquilo, está favorável, é muito fácil falar que ama. Não é assim? É comigo também assim. É muito fácil falar que amo quando está tudo favorável. É muito fácil falar de obediência quando está fácil obedecer. Quando aquilo agrada os meus ouvidos, os meus olhos. Mas quando estamos vivendo um momento de tensão, como o que Jesus estava vivendo, um momento de ameaça, um momento contra a sua vida, nós vemos Jesus não só falando de amor a Deus e de obediência, como vivendo e expressando tal obediência e tal amor a Deus Pai. Este momento de tensão, então, valoriza ainda mais e dá ainda mais credibilidade para as palavras de Jesus. Não era mais um mero terapeuta, como nós vemos hoje. Hoje nós estamos repletos de gurus, não é verdade? Basta nós abrirmos alguns livros nas grandes livrarias do Brasil, ter vários livros de autoajuda e muitos gurus. Mas Jesus era muito mais do que um guru que fala palavras bonitas. Jesus, ele tinha autoridade. E aquilo que ele estava falando é a verdade. Era e ainda é a verdade. E esse momento de tensão nos dá ainda mais confiança em que aquilo que Jesus estava falando é digno da nossa atenção. Nesse ambiente de tensão, Jesus relaciona o amor a Deus à obediência aos seus mandamentos. O trecho em que nós acabamos de ler, irmãos, é um trecho que faz parte, ele está inserido dentro de um contexto de adoração.
Se você pegar os capítulos 13 ao 17, você vai ver a todo momento Jesus Cristo conduzindo os seus discípulos nos momentos finais, instruindo os seus discípulos, a fim de que os seus discípulos pudessem adorar a Deus, glorificar a Deus com suas vidas, como ele, Jesus Cristo, de fato, estava vivendo, adorando e glorificando a Deus Pai. Os capítulos 13 ao 17, que eu quero convidar você essa semana a estar lendo em sua casa, os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João, mostram este zelo de Jesus em conduzir os seus discípulos amados, os seus pequeninos, os seus seguidores, os crentes, para uma vida que viesse a glorificar o nome de Deus. Se existe alguém que teria todas as razões para se vitimar, seria Jesus. Estava sendo ameaçado de morte, injustamente. Os caras que estavam acompanhando ele não estavam entendendo muita coisa e não tinham condições de consolá-lo. Então, se existe uma pessoa que poderia estar se sentindo vitimado, rejeitado, cabisbaixo, jururu, deprimido, era Jesus. Mas a gente vê algo diferente. O senso de propósito, o compromisso do seu ministério, o compromisso com Deus, o compromisso com o Pai. Ainda que todas as ameaças fossem reais e duras contra o Senhor Jesus Cristo, os momentos finais de Jesus Cristo não foram de lamentos. Os momentos finais de Jesus Cristo não foram de murmurações. Os momentos finais de Jesus Cristo não foram de vitimização. Os momentos finais de Jesus Cristo foram de consolo, de conforto, de transmissão da esperança, da segurança, da credibilidade. E ele relacionou tudo isso àqueles que tinham o amor de Deus, que amavam de fato a Deus e da seguinte forma, observando a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Então nós podemos perceber, irmãos, que esse trecho de contexto de adoração, de ensino que nos conduz à adoração, tem muito a nos ajudar como igreja nos nossos dias. Temos vivido uma religiosidade muito propícia para um conhecimento cognitivo, desvinculado de uma prática piedosa. Temos vivido dias em que as pessoas têm se esmerado mais no conhecimento da letra. Mas ainda que este conhecimento, pelos recursos tecnológicos, online, vários softwares que dão disponibilidade para nós conhecermos ainda melhor a Bíblia, ainda que isso tudo esteja disponível para os nossos dias, cada vez mais as pessoas apresentam uma desassociação, uma distância entre o conhecimento com a vida prática da palavra de Deus. E para que nós possamos romper com esse paradigma dos nossos dias, para que nós possamos romper com essa tendência da nossa religiosidade atual, nós precisamos perceber que o foco de Cristo sempre esteve e está na glória de Deus Pai. Para que nós venhamos romper com a religiosidade vazia, precisamos nos atentar à vida de Cristo. E desde o início, Cristo sempre fez questão de mostrar que o seu alvo maior era a glória, a adoração a Deus Pai. Nós podemos encontrar expressões que nos deixam isso muito claras, como por exemplo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, João 5, verso de número 19. Ainda no Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 28, vemos outra expressão: nada faço de mim mesmo, disse Jesus, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. A glória a Deus Pai
Capítulo 13, verso de número 31. Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. A finalidade última de Cristo, glorificar a Deus Pai. Verso de número 13, capítulo 14. Para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 31, vemos outra expressão. Amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou. João 15, verso de número 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Expressões muito claras, o ensino muito claro de Jesus, que o alvo, o foco maior dele, estava na glória, na adoração de Deus Pai. Os capítulos 13 e 17, então, nos ajudam a perceber que esse contexto de adoração é que nos ajuda, que nos auxilia a rompermos com a religiosidade vazia, a rompermos com essa religiosidade em que o conhecimento da letra está distante da vida prática e da piedade que Deus planejou para que os seus filhos viessem a viver para louvor da sua glória. Nos capítulos 13 a 17, nós encontramos Jesus, por exemplo, lavando os pés dos discípulos. Jesus não só falava, ele fazia. E ao lavar os pés dos discípulos, ele estava ensinando sobre humildade. Precisamos perceber o quanto temos vivido isso nos nossos relacionamentos. Dentro da igreja. O quanto muitas vezes nós prevalecemos daquilo que nós temos e deixamos de ser humildes e amorosos para com o próximo que muitas vezes não tem aquilo que nós temos. Precisamos perceber se nós estamos realmente dispostos a servirmos uns aos outros. E quando eu falo precisamos, é nós, eu, você, nós como igreja. Se existe uma marca que impacta o mundo, é a marca do serviço em amor da igreja. Como nós estamos sendo lembrados na noite de hoje, o mundo já está farto de evangelicalismo. O mundo precisa ver o evangelho vivo por meio dos crentes em Jesus. O mundo precisa ver o evangelho vivo através da minha vida, de pecador, redimido, inconformado com o pecado e humilde, dependente de Cristo, para que eu possa servir melhor os meus irmãos, servir melhor a minha família, servir melhor o incrédulo. Nós percebemos também no capítulo número 13, que ao anunciar a traição de Judas, Jesus aproveita esse momento difícil para ensinar sobre os propósitos gloriosos de Deus em meio às adversidades. Quando nós temos a glória de Deus acima da nossa glória, as adversidades não são ilusões, elas são reais, nos machucam, nos fazem chorar. Mas nós não desistimos, porque nós não vivemos para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Quando somos machucados num relacionamento com a igreja, uns com os outros, o que me faz não desistir, não abandonar o barco, é que a minha vida e a vida dos meus irmãos, todos pecadores redimidos, só vivemos para a glória de Deus. Mas quando eu coloco a glória de Deus quando eu coloco a minha glória acima da glória de Deus, a tendência é que faça prevalecer a minha vontade, e não a vontade, e não a glória de Deus. Ainda no capítulo 13, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando um novo mandamento, ensinando o amor sacrificial uns pelos outros. Essas férias eu estava comentando como é difícil amar. É muito difícil amar. E uma das coisas que Deus tem me mostrado é que vai continuar difícil enquanto eu tentar pelas minhas próprias forças. Na realidade não vai ser só difícil, vai ser impossível.
Mas quando diariamente eu depender daquele que me amou primeiro, isso não só se torna possível, como se torna prático. Então nós precisamos perceber este ensino de Jesus Cristo, esse contexto de adoração, quando nós temos a glória de Deus, quando nós temos a glória de Deus Pai, acima da nossa glória. Isso nos ajuda, nos incentiva, nos capacita a servirmos, a amarmos sacrificialmente uns aos outros. Se existe algo que mais nos desafia para amar sacrificialmente, sabe o que é? É o tal do casamento. Ou você que é casado nunca pensou chutar o balde? Não há prazer nisso. Não há louvor em chutar o balde. Não há glória para Deus em chutar o balde. Mas quanto mais isso vem nos nossos corações, mostra o quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos do amor de Cristo, para que consigamos amar a esposa, amar o marido, a fim de que a glória seja dada para Deus e não para nós. O Senhor Jesus Cristo continua, ele avisa Pedro da sua negação pública. Pedrão, impulsivo, que é isso, Senhor? Eu jamais vou te negar. Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Sabe o que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando a respeito da dependência da graça de Deus, o que se opõe à autossuficiência de Pedro. Tem muito crente em nossos dias, e todos nós corremos esse risco, de querermos viver um evangelho conforme as nossas forças, conforme aquilo que nós conseguimos fazer. Pedro bateu no peito e falou assim: eu, Senhor, eu não te nego não. Pedro, eu quero te ensinar o que é graça. Se não for pela graça, queridão, você não só vai me negar, como você vai destruir a sua vida. Mas como é graça, ainda que você me negue, eu vou te usar e vou te transformar. E nós precisamos observar esta graça que nos coloca sempre na posição de dependência e sempre nega a nossa autossuficiência. Se existe alguém mais propício para a autossuficiência, é o ser humano. Se existe uma expressão mais concreta do pecado, essa expressão está na autossuficiência. Uma independência de Deus. Capítulo 14. Após o anúncio do seu sofrimento, Jesus fala do consolo que ele dá aos seus discípulos, aos crentes, pela esperança vindoura e pela ação presente do Espírito Santo. Nesse contexto de adoração, nesse contexto de glória ao Pai, o Senhor Jesus Cristo introduz os seus discípulos a respeito da pessoa do Espírito Santo, o Consolador e o Capacitador. Olha, eu vou sofrer, é verdade, mas tenham segurança, porque para a glória de Deus Pai, o próprio Deus providenciou para vocês a pessoa dele, o seu Espírito, que vai habitar em vocês, que vai consolar vocês nos momentos difíceis e vai capacitar vocês para fazer aquilo que ele quer e vocês por si só não conseguem fazer. O capítulo 15 nós vemos, na ilustração da videira e dos ramos, Jesus reforçando a fé legítima. A fé que vem da dependência real de Deus e leva à obediência a Deus, expressa pelo amor uns aos outros. Jesus ensina que os verdadeiros crentes, ao contrário dos falsos crentes, daqueles que abandonam a fé, dão fruto. Os verdadeiros crentes, neste contexto de adoração que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, neste contexto de glória ao Pai, Jesus está lembrando que o verdadeiro crente, a verdadeira fé,
produz fruto, fruto de justiça, obras de justiça. Ao contrário da proposta do Espiritismo, o verdadeiro evangelho não prega obras para ganhar o favor de alguém ou favor próprio. O verdadeiro evangelho produz obras mediante o favor e a capacitação de Cristo pelo Espírito Santo. Neste contexto de glória ao Pai, neste contexto de adoração ao Pai, Jesus estava ensinando que para que os verdadeiros crentes sejam crentes que produzam fruto, Deus, em amor, muitas vezes vai nos disciplinar, vai podar. Como o agricultor poda a videira, Deus vai nos podar para nos disciplinar, para nos ajudar a enfrentar o pecado com a verdadeira seriedade. Vai muitas vezes trazer as consequências do pecado para que nós enfrentemos essa consequência e dependamos ainda mais dele. E não brinquemos mais com o pecado. O capítulo 16, Jesus reforça a dificuldade de viver para a glória de Deus no mundo em pecado. Mas encoraja seus discípulos pela presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em seus filhos. E por fim, neste contexto de glória, de adoração a Deus, neste contexto em que Jesus está ensinando os seus discípulos a viver uma vida para a glória de Deus, no capítulo 17, por fim, Jesus faz sua oração ao Pai em favor dos seus discípulos, inaugurando o seu ministério sacerdotal. Jesus intercede pelos seus discípulos, a fim de que eles vivessem de tal maneira, em amor, que o Filho e o Pai recebessem a glória devida. Eu quero repetir isso para que você preste bastante atenção. Jesus intercede pelos seus discípulos, a fim de que eles, inclusive nós, aqueles que ainda viriam de crer, pudéssemos viver de tal maneira, em amor, que o Filho e o Pai recebessem a glória devida. Eu e você fomos reconciliados, redimidos, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Não é simplesmente para sermos livres do inferno. Eu e você fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, para que por meio das nossas vidas e dos nossos relacionamentos, Deus fosse glorificado. Deus seja glorificado. Amor a Deus e obediência aos seus mandamentos, pela expressão do amor, serve para que aquele que nos criou receba a glória para a qual ele planejou e é o único merecedor. Irmãos, este contexto de adoração deve nos ajudar a perceber. Não se esqueça disso. Enquanto a nossa glória estiver acima da glória de Deus, toda a nossa tentativa de amar, toda a nossa tentativa de lutar contra o pecado, toda a nossa tentativa de fazer a vontade de Deus, não vai passar de meras boas intenções. Mas quando o alvo das nossas vidas é a glória de Deus, quando nós somos levados a depender de Cristo, para que vivamos a vontade de Deus, aquilo que antes eram meras boas intenções, começam a se tornar obras de justiça para a glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Como tem sido o evangelho que você tem vivido?
Tem sido o evangelho baseado no quantos cultos você participa durante a semana? Tem sido no quantidade de textos da Bíblia que você consegue ler no dia e na semana e no ano? Você tem mensurado a tua vida com Deus a partir de critérios espirituais ou a partir de critérios legalistas que não passam de mera religiosidade? Eu quero lembrar vocês, se formos competir com outros credos aí, em questões de cumprimentos práticos, eu ouso dizer, ainda que não tenha propriedade estatística para isso, que a Igreja de Cristo vai perder de lavada. A começar pelo islamismo, que o molequinho desde pequeno é ensinado a decorar o Alcorão inteiro. Já começa por aí. Sem contar o tanto de oração que ele tem que fazer por dia, independente de onde ele esteja. Sem contar a viagem que ele tem que ir para Meca, para ir cumprindo as etapas. Sem contar a possibilidade de se estourar numa bomba e ganhar um paraíso cheio de virgens. Se a gente, como igreja, for competir e se for mensurar a nossa prática religiosa em questões formais, em legalismo, a gente vai perder de lavada. Mas o Evangelho de Cristo não veio para isso. O Evangelho de Cristo veio para nos libertar das nossas próprias tentativas frustradas, legalistas, autossuficientes, egoístas, orgulhosas de tentar ganhar o favor de Deus por meio daquilo que a gente nunca vai conseguir, que é o perdão dos nossos pecados. Só Ele, por meio da sua graça, um favor totalmente imerecido para nós, só através disso nós temos liberdade. Só através disso nós conseguimos viver a plenitude da vida para a qual Ele mesmo nos criou, que é uma vida de dependência, de relacionamento com Ele. Se vocês me amam de verdade, vocês obedecem os meus mandamentos. Mas para isso vocês precisam me amar de verdade. Aí talvez você esteja se perguntando, pastor, mas como a gente vai amar de verdade? A gente só vai amar de verdade no dia que nós dependermos do amor de Deus que um dia nos alcançou primeiro. Aí nós vamos amar de verdade. Irmãos, hoje eu quero que nós, como igreja, percebamos o valor e comecemos a aplicar este valor em nossas vidas. Valor este entre a relação que Deus nos mostra, que Jesus nos ensina, entre adoração a Deus, amor a Deus e obediência a Deus. A adoração a Deus, como nós temos sido lembrados, sempre foi o alvo de Jesus Cristo e deve ser o nosso alvo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o significado literal para a palavra adoração é serviço a um Senhor. E só é capaz de servir a um Senhor para glorificá-lo como Senhor, aqueles que reverenciam o Senhor, aqueles que se prostram em temor diante do Senhor. Aquilo que Deus quer das nossas vidas não são meras ações religiosas, mas Ele quer uma disposição correta do nosso coração. Ele quer uma adoração sincera do nosso coração. Ele quer que as nossas vidas sejam vividas para servir a Ele como Ele merece, não como nós achamos que devemos servi-lo. Então, para que nós comecemos a viver uma vida de fato, de relacionamento, de amor, de intimidade com Deus, primeira coisa que nós temos que ter em mente é a glória dEle. E diante da glória dEle, nós nos rendemos.
nós nos prostramos e nós nos colocamos no devido lugar. Obrigado, Senhor. Eu sou um servo inútil, mas ainda assim, eu tenho oportunidade de servir. Eu sou servo inútil, mas ainda assim o Senhor me deu o privilégio de viver no ambiente do teu amor. Essa é a verdadeira adoração. Falar de amor a Deus, falar de culto a Deus, sem essa disposição do coração, queridos, não passa de boa intenção. O Senhor nos chamou para a glória dEle e vamos glorificá-lo quando colocarmos as nossas vidas ao seu serviço. E o nosso serviço requer corações reverentes, humildes, dependentes. Em todas as instruções de Jesus aos seus discípulos, algo que sempre ficou muito claro é que a sua vida tinha como alvo maior a glória de Deus. O ministério de Jesus Cristo na terra cumpriu o propósito maior de gloriar a Deus Pai. E isso sempre foi o que podemos, e os seus discípulos também puderam observar em sua fala, comportamento, enfim, na sua vida. Na tentação, vemos Jesus Cristo, enquanto homem, temente, reverente, para a glória de Deus Pai. No seu ensino no Sermão do Monte, vemos Jesus Cristo falando que a nossa vida deve refletir o nosso temor a Deus, que brilha como a luz para a glória de Deus. No encontro com a samaritana, o Senhor Jesus Cristo, no seu ensino, refletiu o quê? Você precisa adorar em espírito e em verdade. E só adora quem em espírito e em verdade aquele que tem o seu coração prostrado para servir e reconhecer aquele que é digno de adoração. Nas curas, qual era o propósito de Jesus com as suas curas? A glória de Deus Pai. Em vários momentos nos evangelhos nós encontramos aqueles que eram curados diante das multidões, as multidões glorificavam a Deus pela manifestação da glória de Deus no meio deles. Na ressurreição de Lázaro, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nas orações de Jesus, nós podemos encontrar: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e eu o glorificarei novamente. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até mesmo na sua morte, Cristo demonstrou reverência, submissão a Deus Pai, para que nós pudéssemos glorificar. E nós vemos o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo: certamente este homem era justo. A igreja e tudo que foi criado por Deus existem para a glória de Deus. O maior propósito do homem redimido em Jesus Cristo é a adoração a Deus em espírito e em verdade, assim como o Filho nos mostrou com a sua própria vida. Irmãos, nós precisamos nos lembrar de que o maior alvo de Deus para a sua criação, inclusive para nós mesmos, é que Ele seja glorificado por meio de nós. Ao contrário do que tem sido visto por aí, ao contrário do que se vive em nossos dias, a felicidade pessoal não é o que mais importa. O pecado fez com que o homem busque satisfação em outras coisas e em outros relacionamentos que não sejam no próprio Deus que o criou para o louvor da sua glória.
Por isso, irmãos, a verdadeira adoração a Deus, aquela que de fato é em espírito e em verdade, como nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 24. A verdadeira adoração só vem daqueles que em Cristo foram perdoados de seus pecados, regenerados pelo Espírito de Deus, único capaz de mudar a inclinação do coração humano para a glória de Deus, ao invés da sua própria glória. Quem não teve um encontro com Cristo, ainda que diga que ama a Deus, não ama a Deus de verdade. Ainda que diga que teme a Deus, não reverencia e não teme a Deus de verdade. Os únicos que conseguem adorar a Deus em espírito e verdade são aqueles que viram seus pecados perdoados e são habitados pelo Espírito Santo, que é o único capaz de nos conduzir à verdadeira adoração e o relacionamento com o nosso Deus. Estamos caminhando para a parte final do nosso sermão, da nossa meditação desta noite. Mas ainda eu quero te fazer algumas perguntas. Pastor, eu entendi que verdadeiramente o meu alvo maior deve ser a adoração a Deus. Eu entendi que a minha vida foi criada para a glória de Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver com amor? O que isso tem a ver com amar a Deus? Existe alguma relação de fato de temor, de reverência, de sujeição, de servidão com o amor? É bem verdade que para as nossas sociedades contemporâneas, é bem verdade que para os nossos dias, há pouca coerência entre amor e serviço, entre amor e reverência, entre amor e temor, entre amor e adoração. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que a palavra amor, ágape, não tem quase nada de sentimento. Pelo contrário, amor tem a ver com escolha, com preferência. Amor tem a ver com disposição, prazer em fazer o bem, prazer pelo bem, preferência pelo bem, escolha por aquilo que é o melhor. Amor tem a ver com isso. Portanto, irmãos, ainda que para o mundo amor não tenha nada a ver com temor, ainda que para as pessoas que não temem a Deus, amor não tem nada a ver com sujeição, com servidão, com prostrar-se. Amar a Deus significa responder em submissão, em gratidão, o favor que Ele nos concedeu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amar a Deus tem a ver com uma resposta da escolha que Deus fez para que nós possamos fazer parte do seu povo. Amar a Deus tem a ver com uma resposta de gratidão, de humildade por aquilo que nós já recebemos da parte de Deus. Amar a Deus, irmãos, tem a ver com uma grande preferência, com uma grande vontade, uma grande disposição, uma grande escolha por viver em Cristo, desejando profundamente a vontade de Deus. Amar a Deus é ter Cristo vivendo em nossas vidas e levando-nos a escolher as escolhas de Deus, a obediência por meio do seu poder, como nós aprendemos na primeira carta de João. Amar a Deus é fazer ativamente o que Deus prefere, escolhendo e selecionando aquilo que é agradável a Ele e não a nós. Eu quero repetir isso.
Amar a Deus é fazer ativamente o que Deus prefere, escolhendo e selecionando aquilo que é agradável a Ele e não a nós. De maneira que vivamos uma vida piedosa, sábia, uma vida de temor, como nós podemos aprender com o livro de Provérbios. Quer aprender de uma maneira muito prática o que é amar a Deus? Vou deixar uma dica para você que é crente. E para você, porventura, que está aqui, que não seja crente também. Pegue sua Bíblia, ou pegue uma Bíblia, e comece a ler o livro de Provérbios. O amor a Deus tem a ver com a escolha ativa de viver aquilo que é a vontade de Deus. O amor a Deus é viver uma vida de sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Amar a Deus é estar comprometido em zelar pela vida em Cristo, que o próprio Deus preparou para que todos os seus filhos vivam, a fim de que a glória seja dada a Ele e tão somente a Ele. E como já aprendemos em 1 João, nós precisamos zelar pela vida em Cristo. Nós precisamos zelar por aquilo que Cristo já conquistou em nosso favor. E o autor John Street, em seu livro Purificando o Coração da Idolatria Sexual, da Nutra Publicações, nos ajuda a perceber de maneira muito clara como a graça de Deus em Cristo Jesus nos ajuda a viver uma vida de zelo pelo temor a Deus, uma vida de resistência ao pecado. Quer ver o que John Street escreveu? A disciplina da graça é o lembrete diário de que a ira e o julgamento de Deus são completamente merecidos. A disciplina da graça é o lembrete diário de que a ira e o julgamento de Deus são completamente merecidos, mas foram perdoados por causa do sacrifício de Cristo. Por isso, quando o pecador finalmente percebe a enormidade de seu débito cancelado diante de Deus e que está vivendo na sua graça, isto é um grande motivador para a purificação e o domínio próprio. Um coração cheio de racionalizações, de desculpas, justificativas, se esqueceu da posição de graça na qual ele vive. Amar a Deus é zelar e lutar contra o pecado que nos assedia diariamente. E sabe por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque nós queremos racionalizar a graça. A gente fica dando desculpinha furada. A gente fica sempre explicando, não, eu faço isso por causa disso, daquilo. Eu faço isso por causa disso. E nos esquecemos, sabe do quê? De que o que nós merecemos, de fato, era o inferno. Mas pela graça, foi cancelada a condenação. E nós recebemos este enorme favor, para que nós pudéssemos viver para a glória de Deus. Quando nós nos lembramos do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, isso nos ajuda a viver, sabe o quê? Lutando contra o pecado. Senhor, eu mereço o inferno mesmo, mas o teu favor foi tão grande por mim, que não há como eu estar cheio de motivação para depender do Senhor, para viver para te satisfazer, para viver para a sua glória. É isso que John Street estava falando. E para finalizarmos, agora sim, de uma vez por todas, já que vivemos neste amor, já que percebemos que o amor a Deus tem tudo a ver com a obediência a Deus e a adoração a Ele, fica mais fácil compreendermos do que se trata os mandamentos que Jesus mencionou. Irmãos, os mandamentos de Cristo não são só alguns códigos éticos e morais. Os mandamentos do qual Cristo está falando é toda a palavra de Deus.
é toda a revelação de amor que Deus trouxe para nós. Os mandamentos de Deus é a Bíblia que Ele nos deixou para nos moldar conforme a sua vontade, para o louvor da sua glória. Se você ama a Deus, se você adora a Deus, você certamente valoriza a palavra de Deus. A obediência aos mandamentos é o mesmo que ser praticante da palavra de Deus. Sabe o que significa obedecer, guardar os mandamentos que Cristo está falando? É ser praticante da palavra, assim como Tiago nos lembrou no seu primeiro capítulo. É viver a fé comprovada por obras, como o próprio Tiago nos ensinou no seu segundo capítulo. Fé sem obras é morta, é inválida, é mentirosa. Se nós dizemos que amamos a Deus, se nós dizemos que adoramos a Deus, nós aprendemos que precisamos zelar na observação da palavra de Deus. Feche os seus olhos. Talvez você que ainda não é um crente, eu quero te perguntar esta noite. Você que ainda não é crente, você que ainda não faz parte de uma igreja cristã, você já percebeu que provavelmente o amor que você diz ter por Deus não passa de sentimentos enganadores? Você já entendeu que uma vida sem confissão de pecados e arrependimento não lhe permite amar a Deus e obedecê-lo de verdade? Você que ainda não é crente em Jesus, já parou para pensar no seu destino se continuar apenas numa vida de boas intenções de religiosidade? Você que ainda não é crente, caso nós tenhamos alguém aqui hoje, esta noite, você já parou para pensar o quanto você precisa de Jesus Cristo? Não o Jesus Cristo pregado no madeiro, mas o Filho do Deus vivo, que veio para te libertar dos seus pecados e da sua incapacidade de agradar a Deus que te criou. Se existe alguém aqui que não é um crente em Jesus Cristo, que você possa, ainda hoje, a perceber o quanto a sua vida corre risco, estando distante da graça de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus. Agora eu quero falar para você que é crente em Jesus Cristo. Diante de tudo isso que nós ouvimos nesta noite, eu quero lhe perguntar: você que é crente, você tem se dedicado a conhecer mais a Bíblia, a palavra de Deus? Você tem se debruçado para conhecer mais os mandamentos do Senhor, a conhecer mais a revelação de Deus? Você tem se empenhado nisso? Você que já é um crente em Jesus Cristo, você que já entregou a sua vida a Cristo, você que já confessou os seus pecados, você que já se arrependeu dos seus pecados, você que já confiou em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você de fato tem zelado pelo conhecimento da palavra de Deus? Se não, já se perguntou se você ama a Deus mesmo? Já se perguntou se você está realmente interessado em viver para a glória de Deus? Ou isso não passa de boas intenções? Agora, se você é um crente que já tem se dedicado ao conhecimento da palavra de Deus, o que esse conhecimento bíblico tem produzido em seu comportamento? O conhecimento dos livros, passagens, dos ensinos, das apostilas, das revistas bíblicas, tem produzido de transformação na sua vida?
O que esse conhecimento tem produzido de transformação nos seus pensamentos? Você tem sido aquele tipo de crente que você foi criado pensando de um jeito, e ainda que a palavra de Deus mostre que você está errado, você continua pensando daquele mesmo jeito? Você que é crente, você continua do mesmo jeito que era quando se converteu? Você que é crente em Jesus, será que o argumento que você mais usa é que todos nós somos pecadores e Deus já te perdoou e Ele te aceita do jeito que você é? Se você não tem se dedicado à palavra de Deus, se você tem se conformado com os seus pecados, se você tem buscado racionalizar, sempre dar justificativas para os seus pecados, hoje eu quero te desafiar. Volte ao primeiro amor. Vai lá atrás e veja quem de fato te conquistou, quem de fato te transformou, quem de fato te amou primeiro, qual que é o propósito da sua vida. Volte ao primeiro amor. Comprometa-se com a glória do Senhor. Coloque a sua vida, o foco maior em glorificar a Deus acima da sua glória, acima das suas vontades. Senhor, nesta noite, quero apresentar a minha vida, a vida dos meus irmãos. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude a viver a verdadeira adoração ao Senhor. Amando ao Senhor de verdade, amando uns aos outros, à medida que nós observamos, obedecemos, somos capacitados pelo Teu Espírito Santo para viver a Tua vontade, ó Deus. Nos conduza para uma vida de sabedoria, uma vida de piedade, uma vida, meu Deus, que queira viver cada vez mais a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que a nossa igreja seja uma igreja que adora o Senhor, amando, obedecendo a sua revelação de amor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de nós, tenha compaixão das nossas vidas, como igreja do Senhor. E se há alguma vida que hoje verdadeiramente entregou-se ao Senhor, que o Senhor a receba, que o seu nome esteja no livro da vida e que ela possa caminhar conosco, a fim de nós superarmos os pecados juntos, mediante a Tua graça, mediante a Tua capacitação no Espírito Santo. Nos despeça em paz nesta noite, nos dê uma semana para a glória do Senhor, nos capacite a vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, a começar nos nossos lares, que nos desafia tanto, a começar nos nossos trabalhos, que sempre estão atentos ao nosso testemunho, a começar pelos relacionamentos com os meus irmãos, com os nossos irmãos da igreja, que também muitas vezes nos desafiam e revelam o quanto ainda precisamos amadurecer na dependência do Senhor. É assim que nós oramos para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.